Boa noite. Vamos para mais um encontro que faz parte desse projeto, que fala de dança, que fala de arte, que conta histórias de vida. E hoje eu vou ter como convidada Paola Min. Iniciou seus estudos de balé em 1978, aos 8 anos de idade, na Academia de Balé Tatiana Leskova, com a professora Moema Corrêa. Alguns anos depois, começou a fazer aulas com a própria Tatiana, ingressando aos 13 anos para o Novo Balé da Juventude, grupo criado pela própria Tatiana, onde Moema Corrêa participava como maître e assistente. Após ter passado e participado como primeira figura da montagem de Luiz Arrieta, Paisagem com Gaivotas, para o Grupo Clama de Niterói, partiu para a Europa, indo para a Escola Center de Dança Internacional Rossella Hightower, em Cannes, França, juntamente com Laura Prochet e Roberta Pedrosa. Com 18 anos, ingressou como a bailarina mais jovem do Hessisches Staatstheater Wiesbaden, na Alemanha, sob direção de Pierre Wyss. Participou nessa companhia de várias montagens de repertório clássico, contemporâneo, coreografias de coreógrafos internacionais. Após 2 cirurgias no joelho, em 1992, decidiu parar de dançar, aproveitando a oportunidade que o governo alemão dava àqueles que tinham acidente de trabalho, formando-se então em secretariado executivo na Festschule Wiesbaden, retornando ao Brasil em 1993. Desde então, ingressou no mundo corporativo, inicialmente em hotelaria e posteriormente como assistente executiva de empresas de grande porte, tais como Grupo Libra e EBX. Atualmente, é coordenadora administrativa da empresa PetroRio, comandando uma equipe de 6 pessoas. Vou chamar para conversar com todos nós que aqui estão, Paola Min. Dando boa noite a todos vocês que estão participando conosco desse encontro. E aí, minha querida, tudo bom? Que privilégio! Fiquei até emocionada com o prólogo do espetáculo. Obrigada por estar aqui. Meu amor querido. É muita emoção, é muita emoção, é muita emoção. Então, Ai, você caiu. Já começou a caiu. atoração. Se a Laura estivesse aqui online, já estaria reclamando. Peraí, vou encaixar você aqui. Achou? Encaixou? Encontrou? É que tá escorregando aqui. Fala. Eu perguntei para você Ah. o que era dança para você. E você falou, a dança é minha essência. Então, eu quero que você comece nessa nossa conversa, esse bate-papo. Uhum. Olha lá, o colega chegou, Rubens. Ô, colega! Colega! Amanhã você, colega! Oi, Babi! Oi, Babi! Eu quero que você comece falando dessa essência, né? Por que ela é a essência para você e como é que você processa essa essência na sua vida? Eu acho que a dança, né, por ter entrado na minha vida tão desde cedo, né, e por eu ter tido o privilégio de, durante muitos anos, viver
pela dança e para a dança, ela se tornou a minha essência, né? Então, por mais que eu não dance mais nos palcos dessa vida e não faça mais balé, né? Mas a dança, ela tá dentro de mim, né? Eu continuo com a mesma paixão, eu assisto toda vez que eu tenho oportunidade, estou sempre me mantendo informada, estou sempre vendo espetáculos, seja eles, né, vídeo e quando a gente podia viajar, né, viajando, vendo também. Então, assim, e eu acho que a dança tá nas coisinhas pequenas da vida, né? Por mais que eu não dance mais, eu danço no meu dia a dia. E se tem gente que trabalha comigo aí assistindo como a Paty, vai entender muito bem. Porque a gente tem que ter um jogo de cintura, uma flexibilidade e dançar conforme a música no mundo corporativo, que é muito difícil também, né? Então, eu acho que é isso, é minha essência, é minha paixão, é minha vida. Eu não vivi mais para ela, mas ela está dentro de mim. Oi, Luiz. O que você quer dizer quando você fala dançar, viver para a dança? Que eu não vivo mais para a dança, é isso que você diz? Eu não vivo mais para a dança, mas ela está em mim, né? Foi o que você É, disse. é porque eu O não que sou é mais. viver para a dança? Eu acho que eu não. Viver para a dança, no meu caso, eu entendo que assim, eu não sou mais a profissional de dança, né? Eu não trabalho mais, eu não, o meu ganha-pão, digamos assim, né? Eu não sou mais uma profissional da dança, eu não faço mais balé, né? Corporalmente falando, há muitos e muitos anos. Então, eu não vivo mais para a dança nesse sentido. É isso que eu quis dizer, né? Mas assim, ela tá aqui dentro de mim, tá aqui dentro do meu coraçãozinho. É porque aí então eu vejo essa separação, né? O que é o Oi, tá. profissional da dança, né? E o que é a dança enquanto orientação de vida. Porque tem o profissional da dança, Sim, os bailarinos, o profissional de teatro, os artistas de teatro, o bailarino é um profissional da dança, seja em que técnica for, né? Se ele usa a dança como profissão, ele é um profissional da dança. sim. Porém, na vida, somos todos profissionais da dança, É, dessa dança que é a própria vida, né? Que é nos verdade, faz eu concordo. respirar. Concordo plenamente. Quando você veio me abordar para fazer parte desse projeto lindo, a primeira reação que eu tive é: ué, mas o que eu vou contribuir, né? Eu não sou mais bailarina, eu não faço mais balé, eu não faço mais parte desse mundo. A minha filha é linda aí. É, É. mas depois, quando a gente começou a conversar e você começou, né, a falar sobre a dança em si, e eu tenho assistido as suas lives, né, de pessoas né, de vários mundos, digamos assim. Eu pude entender um pouco mais do que você estava querendo, né, do que você estava querendo abordar nesse projeto, a Laura aí. E eu me sinto privilegiada, né, por ter tido todo esse background no mundo da dança, de ter. Nossa, eu falo, né? E aí você conheceu minha mãe muito bem para você saber que ela foi a minha maior incentivadora, né? De eu ter tido essa oportunidade de ter dedicado, né, minha infância, minha adolescência, minha grande parte da minha vida, até os meus 23 anos, à dança, né? Mas eu não. O que eu quero dizer é que eu não vivo mais dela, né? Eu não faço mais parte desse mundo artístico, né? Mas está aqui dentro. Não sai daqui de dentro. Sim. Tá? É como se fosse uma tatuagem. Uhum. Sabe? Tá É. tatuado aqui. Não sai, né? A tatuagem, por mais que você queira, não sai da sua pele. Você pode fazer cirurgia, mas tá lá. Outro exemplo de disciplina, sou mesmo.
É uma tatuagem na alma, né? Na É uma alma, tatuagem na alma. tatuagem na Ela alma. realmente é uma tatuagem na alma. Ai, que E aí legal. você citou a Matilde, sua mãe, Sim. e, e ela conversava muito comigo exatamente sobre isso, porque como eu sempre falei que eu nunca dei aula para formar bailarino, nunca, a minha ideia nunca foi formar bailarino, foi sempre conduzir através da dança os seres humanos para alguma coisa, né? Sim. Ela falava sempre isso, não, tá ótimo, tá indo muito bem, porque Ai, Joelma, e aí eu tenho. A Laura está dizendo aí que o melhor HD da vida. Realmente, assim, eu tenho mesmo. É um HD que, se você colocar a música da suíte, eu danço o balé inteiro, tá? Tá aqui. Mas uma coisa que você foi responsável, né? Você mais do que ninguém sabe que eu, né, ao contrário de várias outras partes do Rubens Martinete, é, você sabe muito bem que as dificuldades que eu tinha físicas, né? O meu HD foi o que me levou adiante. certamente, Porque, certamente. porque eu tinha que manter minha disciplina diária, eu chegava mais cedo que todo mundo, porque enquanto todas as outras tinham pés maravilhosos e pernas aqui em cima e tudo mais, eu tinha que ir lá batalhar. E você sempre me ensinou, e eu acho que esse talvez tenha sido o meu diferencial, a dançar. No outro dia vocês estavam falando, né, sobre o Zipova, o Zipova, enfim, né, quem não é fã dela, né? Nós aqui babamos por ela, né? Um dia, quem sabe, a gente pega quando esse mundo voltar a ser mundo, a gente pega um avião e vai ver o Zipova dançar, seja lá onde for, nem que a gente vá de bengalinha, né? Mas porque é aquilo que a gente estava falando, né? A vontade, a dança livre, né? Então, assim, eu me lembro muito bem, e eu acho que a Babi vai lembrar disso também muito bem, e o Rubens, a gente dançou um balé seu, lembra? Logo Sim. em 1929, um balé, aquele eu esqueci o nome, Moema, o primeiro balé que eu dancei na vida, que tinha aquelas roupinhas. O noivado, O chamava-se noivado, era O Maria. Noivado. Isso, isso. E eu lembro que você falava dança, dança, e eu me preocupava muito com os passos, né? Sempre fui muito preocupada em fechar a quinta, ir no passo, ir na contagem, e você falava dança, 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 eu só quero saber de dançar. E isso realmente, assim, né? E com o tempo, com os anos, eu aprendi com o meu HD, com a minha inteligência, a outra ó, é, de né, o que eu posso fazer para as pessoas não verem as minhas limitações. Uhum. E é o que eu faço na vida, tá? Isso a gente aprende. Isso porque eu não tenho grandes formações, um super MBA e tudo mais, mas eu vou pela tangente, vou tentando o que eu faço de melhor. Então vou usando aí dos meus artifícios, né? Do que a gente pode de leituras, de estudo. Então, eu fazia isso com a dança, né? Então, vamos lá, eu tenho braços compridos, vamos usar toda a parte de cima do corpo. Foi isso que você me ensinou. Outra pessoa que foi muito responsável por isso foi Balé Raízes. Meu Deus, olha só, tô voltando ao passado muito mesmo. Ai, meu Deus, quem era Rubens? Quem era o coreógrafo do Raízes mesmo? Fala aí, alguém vai Raízes, lembrar. Raízes era quem era? Renato, não, né? Renato Não, não é Magalhães, não? Renato. Ai, meu Deus. Bom, vai ver, alguém vai lembrar aí. Enfim, e que foram pessoas que foram muito importantes, né, nesse meu primeiro momento, antes de ir para a Europa, né, de mostrar, cara, dança, dança, dança. Né? E porque a gente tem um lado muito forte, né? Eu tinha um lado muito forte. Ciro, Babi, obrigada. Ciro Barcelos. Isso, Ciro Barcelos, é. É, a dona Tânia trazia raízes, isso mesmo.
A dona Tânia que nos trazia aquela disciplina que foi fundamental para a minha vida, né? Da quinta, do certo, eu trago isso, inclusive, para a minha vida. Meu filho, às vezes, até fala, mãe, aqui em casa não tem dona Tânia, né? Porque né, esse meu lado aí, dona Tânia, de ser muito forte, mas é o que também leva a gente a chegar em algum lugar, né? Que é a disciplina, a perseverança, né? De você batalhar, de ir em frente e não desistir, né? Eu acho que isso tudo vai me É levar. porque, na minha maneira de ver, eu acho que a disciplina ela nos ajuda muito a ter posturas e posicionamentos firmes e claros na vida. Então, as pessoas sempre ficavam abismadas de ver como é que eu me dava bem com a dona Tânia. Como é que você consegue trabalhar com ela tanto tempo? Por causa do posicionamento, por causa da postura, da clareza de disciplina. Porque eu Exatamente. nunca escorreguei em posicionamento nenhum. Eu tinha o meu e eu colocava. E eu acredito que ela gostava disso, porque a gente meio que batia de frente, Com mas depois certeza. chegava no denominador comum. Porque é o confronto, né? Você, para estar com alguém, você não vai concordar com essa pessoa a vida inteira, porque senão você não constrói nada. Você tem que trazer alguma coisa. E isso eu sempre procurei dar para vocês, essa condição de saber o que está fazendo, por que está fazendo, É, qual é o objetivo, o que você quer com isso, né? Porque senão como é que você constrói criança, como é que o você orienta, né? entendimento, né? O entendimento do movimento, né? É muito difícil para uma criança. Hoje em dia eu não sei como é que é, né? Mas hoje em dia a gente vê muitos bailarinos maravilhosos, mas que executam, né? Sim. Muita gente fazendo balé como se fosse, né? Um atleta, né? O bailarino não é um atleta também, eu concordo, mas o bailarino tem que ter Mas arte, é a mecânica, né? porque não é, porque você precisa da mecânica. A Aí, técnica precisa da mecânica, mas exatamente. se essa mecânica não é conscientizada dentro dos seus valores como pessoa, essa mecânica destrói a arte que você traz dentro de você. Eu Exatamente. sempre pensei assim É o que e a cada Laura vez penso nisso. está dizendo aí, né? Moema foi fundamental na nossa formação artística pessoal, total, assim, né? Porque você tirava da gente o âmago, né? Realmente, né? Uhum. É, eu lembro até de uma época, histórias passadas, Vamos lá, as histórias vêm à 1912, tona. 1912, dançando polca com a Babi. Aí, Babi, vamos à polca. Então, eu devia ter o quê? 9, ela devia ter 10 anos, a gente dançando polca na sala, né? Né, não vou aqui falar, né? Mas, enfim, backstage total, né? A Babi errando contagem e eu chegava nela. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uma vez você falou assim: para de contar. Eu falei, nossa, fiquei meio passada com aquilo, né? Porque assim, eu tava contando certinho. Na minha cabeça, eu tava fazendo exatamente o que você tava mandando. Pare de contar. Ouve a música e dança. Eu fiquei com a lágrima aqui, né? Porque eu tava me achando no 1, 2, 3, 4, né? Não, para de contar e dança a música. Eu falei, caraca, você sabe que de vez em quando eu dançava, eu lembrava, para de dançar, para de contar, dança a música. Tinha essa coisa aqui. Mas é, Porque senão fica. É a história da mecânica, né? Se você vai só nisso, porque as coisas são complementares, você não pode ir só numa coisa, tudo se complementa, né? A outra diz assim, eu copiava, safada que nem só é. Uma conta e outra copia, ou dupla. total. Mas é assim, Mas, assim, existe uma coisa muito importante que eu sempre trouxe comigo e eu quero aproveitar a live para trazer isso à tona.
você foi a aluna que me fez aplicar os meus conhecimentos verdadeiros de estudo, de fisioterapia, de fisiatria, de anatomia, para poder ajudar você a superar suas dificuldades. Então, eu tive, assim, algumas brigas com a dona Tânia por causa disso. Imagino, imagino. Mas eu levei. E aí, por que eu quero trazer isso? Porque o que me fez fazer isso foi a sua vontade férrea em ser bailarina. Então, por que eu acho importante? Porque eu vejo isso, né? Quando você tem um objetivo enquanto criança, pré-adolescente, adolescente, você não sabe aonde isso vai te levar. Você não sabe o que vem lá pela frente na vida. Exato. Mas se você vai com vontade, com firmeza, aquilo vai te levar a algum lugar de realização. Com certeza, eu Não concordo. é? E muitas vezes, né, a gente não enxerga isso quando é mais jovem, né? Não E tem como enxergar. Não tem como, ainda não tem como. Está no começo de uma estrada. exatamente. Eu quero trazer isso porque eu estou vendo muita coisa acontecer com criança na formação de dança que não vai dar à criança isso para lá na frente ela ser uma engenheira, uma médica, seja lá o que for que ela vai ser lá na vida, a dança educa, Com a certeza. dança traz isso, né? E a gente É, teve o privilégio, a gente foi de uma geração, Moema, é aquilo que eu falei, eu não estou mais atualizada em como estão sendo, né, como é que está sendo, como é que está sendo o mundo do balé no momento. Mas assim, eu digo que nós, na nossa geração, a gente foi muito privilegiado, porque você nos introduziu a outras leituras da dança, porque a gente estava muito ali no clássico, 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 balé, 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 a gente ia lá para Lapa e fazer dançava chorinho e dançava milhões de coisas, né, diferentes. No outro dia a Laura estava falando, né, daquele do balé que você fez quando né, dançou no Balé da Juventude, quando a gente fez a viagem, né, pelo Sul. Então eram leituras diferentes, né? Eram movimentos diferentes que a gente teve a oportunidade. Você levou a gente para yoga quando ninguém, não existia a moda da yoga de hoje em dia, né? A gente ia lá para cima como é que era? No 10º andar, lá no Orlando, né? No Orlando Silva, não é isso? é, E yoga, Orlando né? Canho. Isso. É. Orlando, isso. E aí a gente fazia yoga e assim, a gente teve uma oportunidade de olhar vários tipos de movimento que quando depois eu fui para a escola e depois eu fui para a Europa, né, onde isso já era muito normal, não foi uma grande surpresa, entendeu o que eu quero dizer? Eu já estava meio que preparada, caraca, o mundo aqui é diferente e eu tenho a oportunidade agora de exercer, né, de participar disso, né, com mais facilidade, talvez, do que se eu não tivesse tido essa introdução com você, né? Foi muito importante. A bagagem com o yoga, né? O Rubens lembra aí, a gente ia. Eram linguagens que a gente não tinha na época. Eu não sei se hoje em dia as pessoas têm oportunidade de ter. Eu acho É. maravilhoso. Na verdade, sempre foi um grande desafio para mim trazer isso para a escola da Tânia, porque era escola, né, de balé clássico, né? Mas eu devo a ela essa oportunidade, porque ela sempre me respeitou muito, apesar da gente Sim, ter um sim. rala-rola de vez em É, mas ela sempre me deu esse espaço e sempre me respeitou bastante. Então, o outro está falando a saudação ao sol. eu lembro É, muito, você lembrou agora na introdução, que eu nem tinha escrito, né? Do Balé do Arrieta, né? Quando eu tive a oportunidade de ir lá para Niterói trabalhar no grupo, que foi muito, muito bacana. E trabalhar, cara, com a Arrieta foi, né? Sem comentários, né? Fazer o balé daqueles. Então, assim, eu tinha o quê? Eu tinha 14, 13, 14 anos, 14 anos, sei lá. Dançar um balé daquele, ter a oportunidade de
estar, né, dançando o Paisagem com Gaivotas, foi uma música maravilhosa. Então, assim, foi muita coisa que muito jovem, né? Então, traz uma riqueza para o resto da vida. Sim, sim. E aí, isso é que eu vejo quando a gente estava conversando sobre a importância que eu via de você fazer parte desse projeto, justamente para mostrar isso, que a dança, ela educa para a vida, A para vida, o que você for fazer na sua vida. com certeza. E isso é fundamental, né, de se trazer para esse mundo de educação através da dança. Tá? Sim. E eu acho que E, pô, né, minha filha teve a oportunidade, né? Eu lembro que a gente ia assistir, tem uma cena memorável. Laura, se ela estiver aí, vai lembrar disso muito bem. Carol ia desde um aninho de idade para o Teatro Municipal assistir, né? Os espetáculos. E era na primeira fila, aquele toco sentava no meu colo e ficava lá olhando, né? O Balé Gisele, com 2 anos de idade. Não mexia, né? Uma criança de 2 anos não se mexia, né? Então, assim, e o Bruno, que também teve oportunidade, teve uma época que, por conta de um trabalho meu, eu ganhava sempre frisa no Teatro Municipal, e foi ver ópera, e foi ver balé, até que um dia ele falou assim para mim: mãe, não quero mais ir, não. Mas tudo bem, mas pelo menos ele teve opinião, entendeu? Porque isso é sim, importante. é cultura. É É, cultura. que, O meu que, filho, por exemplo, quando eu levei ele pequeno para ver Copélia, ele quis ficar no posto da orquestra. Ele não quis ver o balé. tá vendo? Ele quis ficar no posto da orquestra. A minha frustração foi enorme. Queria que ele ficasse lá gostando do balé. Mas o que, que ele faz hoje? Né? É roqueiro, gosta de rock, compor e composições. Então você já vai vendo, né, como é que é a história, né? Como é que se forma, como é que a cultura é importante, como é que a arte é fundamental. A arte, seja lá, né? Eu falo, a arte está dentro de casa, né? Ela está Sim, presente nas mínimas coisas. Eu não faço nada sem música. Eu estou sempre tentando ver alguma coisa, gosto, é, né? A Laura sempre me manda muitas coisas, assim, olha essa bailarina, aí me manda, minha filha também, olha isso, não sei o que. Então, assim, eu procuro me manter atualizada, não porque eu preciso estar atualizada, porque eu gosto, né? Eu gosto mesmo, é uma coisa que me dá prazer, me dá que prazer te ver faz bem, a né? Marianela dançando aquela diagonal de lago e fazer parar, entendeu? Assim, entendeu? É bom. É uma delícia. Eu não preciso dançar. Nos leva a outros estágios, né? Eu acho que essa é a função da arte. Ela alimenta a alma, ela alimenta o processo sensorial, perceptivo, intuitivo. E isso é importante para a formação cerebral, para a formação do organismo, para tudo. Né? Eu faço grandes recuperações de doença através da arte, através da dança, através Digo da mais, arte. Moema, isso é fundamental no mundo corporativo. Porque Olha que lindo. é fundamental. Porque você, primeiro, você tem uma leitura diferente das pessoas. Eu, às vezes, falo isso e as pessoas não entendem. Que você cria uma sensibilidade de quando, às vezes, por justamente, olha só que doido que vai parecer isso, mas pelo andar das pessoas, pela postura de como a pessoa chega. Eu trabalhei com uma pessoa, né, alguns anos atrás, que falava assim: caraca, a Paola sabe o termômetro de como estão as pessoas hoje. Se elas. A pessoa perguntava assim: Fulano tá bem hoje? Dá para falar com ele? E aí vinham me perguntar, eu falava: olha, acho que não. Pelo andar, pelo jeito que dava bom dia, sabe? Pelo tique nervoso que tem. Porque isso são coisas que a gente observa. A gente que tem né, o olhar do corpo. As outras pessoas que não tiveram a dança, né, como né, parte da educação, talvez não entendam isso. Mas a gente percebe movimento, é a expressão corporal do outro. Né? Então, eu sei Exatamente. exatamente dizer quando alguém está puto.
Não. Ou quando está extremamente contido. Eu trabalhei com uma pessoa que era muito tímida, muito tímida, muito tímida. E toda vez que uma pessoa vinha falar com ela, sabe quando virava uma ostra? E eu falava, não vira ostra, não entendo o que você está dizendo. Você vira uma ostrinha, você fica toda pequena. Não, quando essa pessoa chegar para você, fica maior, sabe? Porque você começa a entender, né? Né? O jeitinho, né? Sei lá, eu pelo menos eu acho isso muito bacana. Eu consigo viver dessa maneira muito fácil. É uma coisa interessante, quando eu parti para fazer a minha especialização terapêutica, eu ganhei uma bolsa de estudo para o Instituto for Life Energy, exatamente por ter sido bailarina, Hum, por ser artista. Eu me vi no meio de pessoas da ciência, quântica, inclusive, e eu achava que eu não tinha espaço ali. Imagina, eu, uma cientista, né? E, no entanto, o diretor do instituto falou: não, eu vou te dar bolsa integral, porque você tem o que nenhum deles tem. Você tem uma capacidade perceptiva sensorial que só o bailarino tem. é Não é nem isso. uma questão do artista, é o bailarino. Tanto que ele, enquanto cientista, foi fazer aula de balé para poder ver se Que ficou. bacana, que legal. Mas é uma verdade, porque você, na técnica do balé clássico, principalmente, você desenvolve capacidades perceptivas de 360 graus. É, Como é é que isso você aí. vai fazer parte de um 360 grupo de graus. baile? 360. Então, você amplia a sua capacidade sensorial, sensitiva, perceptiva, de observação e de foco de atenção, vai cada vez mais além. Né? Agora, se você conduz a educação disso para um processo único e exclusivamente mecânico, É, aí você, ao invés de dar base para isso, você acaba com isso, é. acaba É, destruindo a porque, potência. Né? é Eu porque queria saber de você como é que foi essa, né? Você citou as suas cirurgias e a sua vontade de encerrar e mudar o foco. Então, Moema, eu acho que justamente pelo meu excesso de disciplina e meu excesso de foco, né? Quando eu estava na Alemanha, estava dançando, estava tudo ótimo, maravilhoso, e no primeiro ano, em Quebra-Nozes, eu fazendo com o PGT, o pé foi, o joelho ficou, alguma coisa parecida, e tec, arrebentou, né? Então, assim, dali eu já fiz a minha primeira cirurgia do ligamento cruzado, né? Mas, né, voltei, fisioterapia, voltei, nossa, uma luta danada. 8 meses depois eu estava no palco de novo, dançando, tudo ia muito bem. A gente tinha um ritmo, né, muito grande, né, muito forte, né? A gente dançava muito, ensaiava muito, né? É um pouco, na época, sei lá, a gente viajava também dentro da Alemanha. E eu acho que talvez a minha falha tenha sido não continuar a fisioterapia, né? Na época até o cara tinha recomendado, né? Paralelamente, continue sua fisioterapia. A gente não tinha muita noção na época, que hoje em dia o bailarino, né? Tem muito apoio de musculação, fisioterapia, pilates e tal. Isso é muito importante, né? Porque a musculatura ela precisa estar muito forte para tudo que se dança hoje em dia. E eu não tinha essa noção, e, enfim, muito cansada, muito magra, né? Que a gente dançava, enfim. Aconteceu depois de 1 ano e meio, eu fui operada de novo. E aí, Moema, vem o meu senso crítico. Eu lembro que na época minha mãe ficou muito passada comigo. Que eu voltei à fisioterapia, comecei a fazer aula do Beabá, mas eu me senti muito limitada. Muito limitada. E assim, eu amava saltar. Saltar era um dos meus maiores prazeres. Eu gostava, saltava bem pra caramba e eu não conseguia mais saltar. E eu comecei a pensar, cara, eu tô com 22 anos,
que eu faço? Vou ficar aqui nessa companhia? Vou ficar, né? Eu estava tendo papéis já de destaque, papéis de solista, né? Fazendo algumas coisas bacanas, sendo chamada por outras companhias lá dentro e tal. E aí eu voltei, aquele beabá. Aquilo, eu fiquei numa crise existencial com a dança muito grande, tá? Eu comecei a pensar se aquilo valia a pena. E foi quando eu tive o primeiro contato com o médico do trabalho. Eu fui ser avaliada, eu era avaliada a cada 3 meses, né? E ele chegou para mim e falou assim: Olha, você tem tudo para nós qualificarmos você como acidente de trabalho. Tá, o que isso significa? Significa que o governo alemão te mantém no país com o mesmo visto, com o mesmo salário, com os mesmos benefícios, e você aprende uma profissão nova durante um ano para recomeçar a sua vida. Aquilo para mim foi, uau, sabe assim, eu falei, cara, aonde no mundo eu vou ter essa oportunidade? Comecei a pensar, cara, muito, muito racional, né? Quanto tempo mais eu vou conseguir dançar e não tão feliz quanto antes? Porque a dança estava começando a me trazer. Eu não estava feliz. Eu fazia aula de balé muito sofrida, eu ia para fisioterapia, fisioterapia, fisioterapia. E os balés eram cada vez mais, né, contemporâneos, e joga no chão, e joelho. Cara, eu não conseguia fazer aquelas coisas, Moema. Eu comecei a ficar muito frustrada. E eu falei, tá, de repente é uma. Eu tô com 22 anos, é melhor começar uma profissão nova agora do que com 30. Na minha Sim. cabeça foi isso. E eu simplesmente resolvi virar a página. Veio um diretor novo e eu falei, tchau. O Pierre não ia ser mais o meu diretor, ou eu ia com ele para Braunschweig, que era uma cidadezinha blé, e a minha vida era em Wiesbaden e tal. Eu comecei a pensar, não, ia se transformar uma companhia extremamente clássica, não ia mais ter nada contemporâneo clássico, estreitamente Lago dos Cisnes, Gisele. Eu não era mais aquela bailarina de Lago dos Cisnes e Gisele, entendeu? Eu já estava numa outra vibe. Eu, sei lá, talvez se eu tivesse ido para Pina Bausch eu ia me dar melhor, mas eu não sei. Né? Eu me vi naquela encruzilhada e eu resolvi optar por isso. E da noite pro dia eu dei entrada e aí fiz o tal do teste vocacional que eles tinham na época, né, para ver o que eles iam me oferecer dentro daquele programa que eles tinham. E como eu falava alemão, francês, inglês, português, me direcionaram para essa área ali do secretariado executivo. Fiquei um ano estudando, fazendo estágio em companhia, em empresas em Frankfurt. Foi uma empresa francesa, uma outra uma empresa brasileira. E aí eu comecei a ver, cara, eu vou voltar para o Brasil. E aí voltei para o Brasil. E assim, as pessoas ficaram chocadas na época, né? Realmente, assim, foi um corte, né? Que hoje em dia eu não teria cortado da noite para o dia dessa maneira. Talvez eu teria feito uma coisa mais suave e tal. Mas na minha cabeça estava tudo bem. E foi aí que eu resolvi dar esse. E eu, durante um tempo, eu senti muita falta da arte. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria ver. Entende o que eu quero dizer? Eu acho Sim. que se eu fosse ver os espetáculos, tanto é que os bailarinos, que eram os meus amigos, me chamavam para ir às estreias e tudo mais, eu não ia. Eu não ia. Estava sempre ocupada. Porque aquilo, de uma certa maneira, eu não queria nada que provasse que eu tinha feito alguma coisa errada, entendeu? Eu estava tão certa do que eu estava fazendo que eu não queria regret, eu não queria ficar com remorso, né? Ai, meu Deus. Radical, Bruno, o Rubens, muito radical. Eu fui radical, mas foi necessário e foi muito bom para mim para eu poder fazer essa transição. Se eu não tivesse sido tão radical, talvez eu não tivesse ido bem do outro lado, que eu precisava me mergulhar da mesma maneira que eu mergulhei no mundo artístico. Eu precisei me dedicar totalmente à minha nova vida, a esse novo eu diferente. Eu tive que me adaptar. É uma vida totalmente. É interessante que eu acabei fazendo a mesma coisa quando eu fui para o lado da terapia. Eu fui radical. Eu
larguei completamente qualquer coisa relativa à dança, à aula, coreografia e tudo, e fui estudar as coisas que eu queria estudar e me aprofundar. E hoje em dia eu estou fazendo a mistura, né? Começando a juntar uma coisa com a outra. Mas eu trago comigo um momento muito bonito quando você me procurou para dizer que você ia parar de dançar. Você veio a Niterói, a gente sentou lá no Campo São Bento, e você veio falar para mim. Eu falei, ué, meu amor, a vida é tua, você vai fazer o que você Eu quiser, né? achava que as pessoas que tinham, né? Eu dediquei tantos anos da minha vida e, ao mesmo tempo, as pessoas que me fizeram chegar aonde eu cheguei dedicaram também. Então, eu me sentia. E aí eu tive uma pressão muito grande da minha mãe, né? Minha mãe não entendeu, minha mãe não aceitou isso tão bem, né? Vamos comentar que foi um divisor de águas para ela, né? Então, assim, ela não tinha mais a filha bailarina, né? Ela tinha uma filha Sim. normal. Então, foi difícil para ela. Então, mas eu me sentia na obrigação, eu tinha que dar uma satisfação para você, eu tive que dar uma satisfação para a dona Tânia, porque foram pessoas que me levaram onde eu estava, né? Então, se eu não tivesse a disciplina e perseverança que a dança exige, não teria sido muito mais difícil, com certeza, é isso mesmo. E eu lembro disso. Que bom que você lembra também. Ah, eu trago. Muito. Você sabe por que que eu trago? Porque eu conto nos dedos os alunos, as pessoas que tiveram esse tipo de olhar, entendeu? Então, são coisas que dizem a alma É, também, né? Dizem o coração, dizem a alma, e é porque a gente vai caminhando junto. sim, O professor e o aluno, o mestre e o discípulo, é uma coisa só, é um pulsar único, né? Eu nunca vi coisas separadas. Se eu estava ali na sala de aula dando aula, é porque eu tinha os alunos, e os alunos tinham a mim, eu tinha os alunos. Se eu não tivesse os alunos, não podia dar aula, né? Então, eu acho que é uma coisa tão óbvia. Eu acho que é tão óbvio que não tem. Eu acho até engraçado quando as pessoas não enxergam isso, mas tudo bem, né? Eu enxergo e sempre enxerguei. Então, é uma simbiose, é uma integração. isso. Quando fui a Wiesbaden estar com você, eu não fui por outra coisa que não fosse para estar, para ver onde você estava, para assistir você E eu fazendo uma estava me aula, para recuperando, estar eu não estava fazendo aula, eu estava recém-operada. recém-operada, exatamente. Então, assim, são coisas, né? São os momentos que a coisa vai dando a você o retorno da vida, o retorno do que É, você deu. São as ondas de retorno, né? Saiu de você, voltou para você. Saiu de você, voltou para você. Eu acho que isso é vida, né? Isso é não, e eu viver, isso é. poema a agradecer, porque assim, vamos comentar que foi um privilégio, né? Eu falo isso muitas vezes. Cara, com 16 anos, eu estava em Cannes, numa escola maravilhosa, né? É assim, era eu, Laura e Roberto, a gente tem histórias maravilhosas que a gente ficou, né, dos primeiros meses totalmente deslumbradas, né? Era o país, era estar né? Fora da casa dos pais, né? Eu, sinceramente, eu não sei se. Eu tenho dois filhos, né? Minha filha está com 24 e o Bruno está com 17, e eu não imagino nenhum dos dois fora de casa aos 16. Mas era uma outra época, né, Era Paola? uma Era uma outra outra época. época. Era Então, uma época muito diferente da de hoje. A época de hoje ela traz uma série de preocupações e de né, coisa de riscos mesmo. O planeta, o ser humano, é muito diferente. Sempre teve esses desequilíbrios, mas hoje em dia a coisa nos traz uma reflexão um pouco mais profunda com relação a filho, sim, né? Eu agora agora fica meus mais netos, polarizado, até mais fácil de você viver longe, né, de quem você ama, né, de quem você gosta, porque você tem isso, né? Você está aqui, você está, né? A gente está vivendo essa pandemia no qual a gente se encontra graças
tudo que a gente Internet, né? tem, né? A internet e tudo mais, mas era um mundo diferente, era um mundo que a gente tinha, acho eu, uma confiança maior. Os nossos pais confiavam firmemente na Sim. gente, né? Porque a gente saía de casa e não tinha celular, né? A gente saía de casa para fazer aula e depois, né, ia lá para Lapa e depois chegava em casa às 7 horas da noite e estava tudo bem, né? Eu saía de casa, ia para a escola, depois ia direto para o balé e chegava em casa, sei lá, a gente tinha aula da Dona Tânia às 6 horas da tarde e a gente chegava em casa às 9 horas da noite. É. E tudo bem, ninguém ficava, onde você estava? É isso, né? É porque a tal história não tinha, ou você desenvolvia uma confiança humana, Humano. vital, ou você ia fazer o quê? Não tinha outro tipo de confiança, É, né? A confiança que você desenvolvia era confiança humana, vital, não era virtual, é. tá? Então, é um outro caminho de comunicação. Era um caminho de comunicação mais coração, olho no olho, Uhum, né? uhum. É. Conversar. Hoje a coisa está um pouco diferente, são movimentos da vida, né? E daí haja dança, porque a dança está aí para isso, para você mudar a coreografia, né? Exatamente, a coreografia Tem que muda. aprender a dançar. Imagina, estou eu aqui na frente de um celular, fazendo uma live, lidando com online aos 70 anos de idade, e graças a quê? A coreografia, minha filha. Não fosse eu coreógrafa, eu não estaria aqui, né? 1, 2, 3, 4. É, um, dois, três, quatro, não tem jeito. Ou você vai na vida coreografando, ou você vai fazer o quê? Você vai ficar né? Vai ficar marginalizada no processo vital, né? É É. isso. Vamos ver como é que está o nosso tempo. O Sim, virtual é quesito. temos. É isso aí, Rubens. O Rubens É, tá, hein? Tá, hoje tá bem é, inspirado. é quesito, não. Você não viu? Eu me abismei, porque eu não sabia que chegava a esse ponto, mas eu estou acompanhando essa violinista brasileira que quase perde o visto na Austrália porque não tinha seguidores no Instagram. Oi, aí é demais, né? É uma loucura, menina com um dossiê enorme, com cursos de bacharelado, Estados Unidos, aqui, ali, ali. Quer dizer, não conseguiu, não tinha prova de que ela era uma artista louvável, digamos assim. Gente, que Porque não loucura, né? Que tinha. ponto a gente chegou? Eu entrei, eu soube disso por um acaso, assim, e eu fui ver, fui ajudar a entrar na campanha. Falei, meu Deus, o que é isso? Ah, Ó, você vê, mais uma então, querida entrando, Vivi, também já trabalhou comigo, minha amiga, tá vendo? Um monte de gente do meu trabalho. É porque a gente, né, cria elos de vários, né? A gente coreografa, que a gente vai na vida, ó. Vários exatamente. universos. A Cris, que tá aí também, que também mandou beijinho. Uhum. É, é muito legal esse universo que foi, né, de poder dançar em mundos distintos é maravilhoso. Eu acho que a gente tem mais facilidade justamente por causa da dança, né? Você tem uma forma de se adaptar muito melhor. Eu até te mandei uma matéria, né, que há muitos anos atrás saiu, Sim, né? linda. As 6 razões principais que um bailarino é um excelente funcionário no mundo corporativo, né? Pela flexibilidade, disciplina, capacidade de interação, mas o que eu achei por serem, por ouvirem, né, por executarem, porque nós bailarinos, né, a gente tem aquilo, a gente tem a coreografia e ela é fidedigna. Você tem que, não tem atalhos, né? É aquilo, né? O corpo de baile é todo mundo igual. Então, todo mundo igual, todo mundo igual. Então, assim, é isso, de você assimilar, executar. E principalmente o que eles dizem é que sabem trabalhar em equipe. Você sabe que nesse mundo corporativo eu vejo cada vez mais gente com muita dificuldade de trabalhar em grupo.
É muito sim. difícil. As pessoas são muito individualistas. Porque a virtualidade nos distancia do coletivo. Exato. É uma, é uma coisa louca, porque é um caminho coletivo que nos distancia do coletivo, pelo simples fato de que você não tem a comunicação humana, pessoal, vital, que era aquilo que eu estava dizendo, a confiança, não dá para você desenvolver um processo de confiança em você e no outro pelas redes virtuais. Não tem Sim, como. sim. Aquele olhar que você falou, que você olha e você vê que a pessoa está assim, a pessoa está assada, virtualmente não dá para você fazer É, isso. isso, claro, não tem como. Você tem que ter ali o olhar, né? Olhar, ver o cacoete da pessoa, aquele que tem o cantinho da boca que vai para baixo, o outro que começa a coçar a cabeça, né? Não tem. Ah, E é o que transpira também, é o que sai da pessoa que através da tela você não tem como captar. É o que emana da pessoa. É o processo energético que essa pessoa traz. Né? Então, cada vez mais o processo de comunicação está ficando difícil, justamente, inclusive na dança, por causa dessas coisas. é, porque Eu todo queria. mundo, como diz aí o Rubens, não dá para ser solista, né? Todo mundo só quer Não ser dá. solista. É, exatamente. Por quê? Porque eu estou aqui assim, tá, eu estou aqui, que nem eu fui dar aula no Congresso Internacional de Dança. Me chamaram para dar aula de balé. Eu falei, cruzes, como é que eu faço isso? Como é que eu vou dar aula de balé para 60 pessoas, né? Olhando para uma tela, do Zoom. Meu Deus! Aí o Como que que eu vai? fiz? Eu falei, eu vou pegar, vou botar um exemplo, uma pessoa exemplificando, e vou dar o mínimo do mínimo do mínimo, Sim, para eu poder ensinar alguma coisa, porque senão eu não vou poder ensinar. Né? Agora, como é que você olha para aquele monte de quadradinho na sua frente, para você ver um demi-plié, uma expressão? eu não Não sei. tem como. Eu não sei, eu acho que deve ser muito difícil, porque uma coisa é você fazer um Zoom de uma reunião, outra coisa é você fazer Zoom de uma aula de balé, pelo amor de Deus. Deve ser. Loucura, uma loucura. Agora, eu gostei porque eu consegui um resultado bom. Exatamente por quê? Porque eu não fui lá mostrar que eu sabia dar aula de balé, não. Estou nem aí se acharam que eu sei dar aula. Eu fui deixar alguma coisa de substancial enquanto educação. Né? Então, nesse sentido, eu consegui passar alguma coisa. Agora, que eu me vi enlouquecida, que quando acabou a aula eu caí dura para trás, fui meditar horas seguidas. Deve ser uma loucura. Realmente uma loucura. Deus me livre. Principalmente para quem dava aula de balé na sala com piano ao vivo, que já é difícil dar. Como é isso, né? O piano ao vivo. Como vai ser daqui em diante? Assim, qual é a perspectiva, né, disso tudo? Sei lá, eu não tenho noção se vai. Já existe uma perspectiva de quando vai se fazer aula de novo? Tem gente já fazendo aula em academia? Tem gente. Já? Tem gente já fazendo aula, tá um período bem complicado, É. né? Eu oriento uma escola para onde eu escrevi o meu método, método de dança, Uhum. método de ensino da dança, e graças ao método, a escola está conseguindo diversificar através de jogos corporais. Entendi. Então está conseguindo, porque aí não é uma aula de técnica, é Mas uma como você vai brincadeira. fazer para manter um distanciamento? É. Fazer um padedê. Pois é, não dá, é uma coisa muito doida. Nós estamos passando um processo de caos, né? Muito grande. Minha querida, eu quero que você se despeça, porque eu não quero perder o registro da live no IGTV. Se a gente passa do tempo, o Instagram nos engole. Eu quero deixar esses últimos minutos para você se despedir. Ai, nossa, não sei. Eu queria agradecer, Moema, mais uma vez pelo convite. Foi muito gostoso, foi muito bacana, eu curti muito.
Espero ter contribuído de alguma maneira com a minha história, né, com tudo que a gente conversou. E eu só tenho a agradecer. A Cris falou, eu sou sua fã. É muito bom ter pessoas queridas que estão assistindo aí, né? A gente que nem é da dança, do mundo da dança também. E eu só tenho, mais uma vez, né, eu estava até hoje falando com a Laura, falei, ai, Laura, vergonha, fotos de 1919, né? Que você botou lá no convite, né? Eu não tenho nenhuma foto minha de balé, né? Que quando eu me mudei, a caixa de documentos e fotos sumiu. Então, eu não tenho foto, registros da minha época na Alemanha. E aí ela até perguntou, mas você tem vergonha da sua história? Eu falei, não, pelo contrário, eu não tenho vergonha da minha história, não. Eu tenho muito orgulho da minha história. Eu fiquei com vergonha das fotos de criança só, porque eu queria ter umas fotos mais bonitas. Então, assim, se eu puder contribuir, se eu contribuir de alguma maneira, né, no seu projeto, de mostrar que a dança é importante, seja ela em qual estágio, seja, né, no meu caso, aqui dentro, né, da minha alma, do meu coração, isso que nunca mais vai sair. A dança está aqui dentro. Então, nos meus caminhos aqui, eu estou bailando. Eu estou bailando lá no meu escritório, eu estou bailando em casa. Só não faço mais aula de balé. Acho que sabe, Que né? você continue a sua dança cada vez com mais profundidade, com mais beleza, com tudo isso que você traz em você, e que ela te leve sempre por esses caminhos de coreografias sem fim. Amém. Amém, querida. Obrigada. Um beijo enorme para Beijo. você, para todos os seus, E seus para todos que filhos, estavam aí também. para todos, tá? Um Beijo. beijo grande, querida. Tchau. Tchau.